Bom dia a todos, obrigada pela presença, né? Tem muitos aqui que já me conhecem, ou da TV Cresce, ou de outras palestras. O que seria a linguagem corporal? Em primeiro lugar, isso são estudos científicos, eu aprendi em várias universidades no exterior, principalmente que o nosso cérebro sempre vai falar a verdade. Ele jamais vai mentir e vai nos dedar. Isso é fato. Só que, muitas vezes, a gente não sabe ler o que a outra pessoa está tentando nos dizer ou aquilo que o cérebro dela está indicando. Então, eu vou dar alguns pontos para vocês, principalmente voltados não só para a imobiliária, para o seu cliente, mas também em nível familiar. Ok? Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, para quem não viu lá minha palestra Neurobrand, eu vou só falar muito rapidinho, para a gente baixar a frequência cerebral de uma pessoa, você vai fazer que nem o shopping faz. Em primeiro lugar, o tapete vermelho, que vocês entram na entrada principal do shopping, tem um caminho, né? Vermelho, vinho ou pink, porque ele produz endorfinas e serotoninas no cérebro, porque o vermelho produz isso. Cada cor produz uma ação diferente no nosso cérebro. As músicas, as neuromúsicas, todo mundo, não sei se já viram, mas são músicas cujas notas musicais acabam não só atingindo áreas do cérebro, startando áreas do cérebro, ao qual você não conseguiria startar. Aromas, principalmente os neuroaromas, para a imobiliária, não sei se vocês lembram, como entra homem, mulher, criança, cachorro, etc., né? As madames entram com os cachorrinhos. Você vai usar os três aromas universais: mar, relva e floresta. Ok? E imagens que você vai passar, e tudo aquilo que você vê no shopping é o que normalmente fazem para baixar a frequência cerebral de uma pessoa, ar-condicionado, etc., para que ele fique mais light. E, com isso, fica muito mais propenso a você negociar com ele. Então, vamos lá. Na imobiliária, assim que o cliente entra, você já consegue fazer vamos dizer assim, dá uma olhada e falar assim, é mais ou menos isso. É lógico que você precisa estudar muito mais para ter todos a certeza e o indício, e não é por causa de uma única característica que você vai dizer, essa pessoa é isso. Não. Você vai ter que olhar várias características de uma pessoa, ok? Mas, através da fisiognomia, que antigamente era fisiognomonia, os traços de uma pessoa no rosto, mãos e pés, já indicam psicologicamente quem ela é. Alguns traços você consegue detectar, que é o que a gente vai ver, e, principalmente, a linguagem corporal dela. Quando você usa essa técnica para baixar a frequência cerebral, o cliente entra rápido. Você vai perceber, vamos supor que ele está entrando ali, a sua mesa é aqui. Ele entra rápido por quê? Porque ele está com o estresse do trânsito, o estresse do calor, aquela coisa toda. Tá? Daqui a pouco ele começa a andar um pouco mais devagar, porque a frequência cerebral dele está sendo baixada. E, quando ele chega até você, fica muito mais fácil. Uma das primeiras coisas que a gente tenta deixar é o cliente estender a mão primeiramente para a gente. Nem sempre é possível. Depois eu vou explicar como é que a gente tem que estender. Algumas pessoas, principalmente em São Paulo, é muito comum estenderem a mão para você desta forma. Outros estendem a mão desta forma, para te cumprimentar, e outros estendem a mão assim. Ele já está falando com você, assim que ele estende a mão, quem ele é, e aqui ele veio. Pessoas que estendem a mão desta forma, é difícil de vender, é difícil de negociar. São pessoas que têm uma autoestima, sabem o que querem, e muitas vezes elas vão te testar. São pessoas, normalmente, que ocupam cargos elevados, já foram em várias, não só imobiliárias, internet, etc. Então, muitas vezes, o seu cliente, hoje, vem mais informado do que você. Se você não tiver informado realmente, segurança naquilo que você está passando para ele, ele vai atravessar a rua e vai comprar com outro. Eu estou mentindo? Não estou. Principalmente hoje, gente, que vocês têm todos os concorrentes do mundo. O proprietário é seu concorrente. Vai lá no Morumbi, está aquelas mansões com várias faixas ou placas. Vende-se esse imóvel, tratar com o proprietário. Mentira? O síndico é seu concorrente, o porteiro é seu concorrente, o padeiro é seu concorrente, porque qualquer padaria sabe uma casa na rua que está vendendo. Isso é fato.
Então, hoje, a concorrência está muito grande. Se você não tiver técnicas diferenciadas para negociar, principalmente para dar o melhor para o seu cliente, você não vai conseguir. Tá certo? Então, pessoas que venham com a mão desta forma, você já sabe que são pessoas que vêm muito bem informadas, elas têm uma autoestima para vender ou para negociar com elas é difícil. Mas aí a gente usa alguns truques e joga estímulos para o cérebro dela. Principalmente, você jamais deixe uma pessoa te dar a mão desta forma. Você vai segurar a mão dela por baixo e vai virar nesta posição. Eu estou jogando um estímulo, não só para o inconsciente, mas para o cérebro, dizendo o seguinte, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, nós estamos em pé de igualdade. Por isso você vira, não deixa. Ok? E aí a gente utiliza uma outra técnica, isso vocês vão ver pela internet, o Trump, todas as vezes que ele encontra alguém, principalmente quando ele põe no chão, ele vai usar, todo executivo utiliza. Todo executivo. Tanto que muitas vezes a gente testa e vai fazer com o executivo e fala assim, você está usando a técnica tal, né? PNL, que eles já sabem, porque eles usam. Ok? Você vira a mão nessa posição, olha nos olhos da pessoa, para que ela não perceba e cumprimente, dizendo, oi, como é que vai? Tudo bem? Com essa mão, com um dos dedos, calmamente, sem segurar e sem dar um tapa, você vai tocar o cotovelo desta pessoa. Isso joga um estímulo para o cérebro e essa pessoa tem a possibilidade, a probabilidade, a gente já testou várias vezes em laboratório, de gostar mais de você. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, a gente testa, não só aprende lá fora, como tem os laboratórios, mas como eu trabalho na Universidade Americana, a gente testa muito também isso, e eu testo aqui no Brasil também. Então, destas amostras, a mais relevante foi uma muito legal. Das pessoas narrou o seguinte, que havia uma moça no trabalho dele que não gostava dele de jeito nenhum, nem olhava na cara dele. Mas, dentro do seu trabalho, se alguém vai te cumprimentar ou força, você não vai ser indelicado de não cumprimentar a pessoa. E ele tocava no cotovelo. Hoje, essa pessoa não pode ver, onde ele estiver, ela já está sorrindo para ele. Porque funciona. O Trump faz isso, várias pessoas fazem isso. Sendo que você tem que ter a delicadeza de dar um toque. Você não pode segurar e você não pode dar um tapa. Igual muita gente segura ou segura no ombro de uma pessoa. Não se faz isso. Sim, claro. Vem, por favor, alguém aqui comigo rapidinho para a gente poder demonstrar. Qualquer pessoa. Para vocês não errarem. Porque amanhã vocês vão dizer assim para mim, a pessoa não gostou de mim. Claro, você fez errado. Ok? Vamos lá. Por favor, você vai me dar esse tipo de mão, que é a mão autoritária, ok? Eu vou chegar para ela e vou fazer bem assim. Entendeu? Ok? Todo mundo entendeu? Eu vou cumprimentar ela. Vem você com a mão para baixo. Todo mundo entendeu? Entenderam? Isso, você toca, mas assim, normalmente, quando a pessoa está com uma resistência a alguma coisa, você, ela no olho dela, dá um sorriso, tá? E ela não deixa ela perceber, você a cumprimenta, conversa, seja, oi, como é que vai, tudo bem? Que aquela receptividade toda, automaticamente a mão dela desarma, entendeu? Ok? Todos entenderam? Tá. Não deixe uma pessoa te dar a mão desta forma. Algumas outras pessoas chegam e te dão a mão assim. São pessoas, normalmente, sem informação, inseguras. Essa é muito fácil de negociar. Só que, por questões éticas, nós vamos fazer a mesma coisa. Você vai segurar a mão dela por cima, vai virar nessa posição, cumprimentá-la e tocar no cotovelo. Ok? Ok? E pessoas que chegam com a mão desta forma. Ótimo, ela não só vem com informações, mas também quer informações. É uma troca. Você vai segurar desta forma, olhar nos olhos, cumprimentar e toque no cotovelo. Todo mundo entendeu? Toque no cotovelo funciona para tudo. Até mesmo se você tocar a patinha do seu cachorro. Funciona. Muito obrigada. Oi? Sem dúvida, claro, sem dúvida, não só no profissional. Sempre, gente, isso é um estímulo que você atinge uma área do cérebro da pessoa.
Uma das coisas que as pessoas costumam fazer muito e não se deve fazer é simplesmente segurar a mão da pessoa, prendendo-a assim. Todo mundo consegue ver? Não se faz isso. Por quê? O que o seu cérebro está dizendo quando eu seguro, prendo uma pessoa? Eu estou te prendendo, eu estou tentando te dominar, e muitas vezes, se você está tentando negociar, você fala assim, você precisa negociar, ou você precisa ceder. Se é uma pessoa que tenha uma certa liderança, ela não gosta, ela detesta que façam isso com ela. Outras pessoas não, se elas são pessoas mais sem iniciativa, etc., elas muitas vezes não se importam, mas não façam isso porque eu não sei com quem eu estou tratando. Quem aqui não gosta que segure a mão dessa forma, que prenda a mão? Está vendo? Viu? É a mesma coisa com os outros. É a mesma coisa. Eu também não gosto que segure na mão dessa forma. Lógico, gente, que a gente tem pessoas e pessoas. Uma pessoa da família, uma pessoa que você goste, é diferente. Nós estamos falando de clientes, negócios, ok? A pessoa não gosta. Outra coisa que você não deve fazer, que é o mesmo caso, vai lá, tem gente que segura no ombro da pessoa e segura. O que eu estou dizendo? A mesma coisa, eu estou te prendendo, te segurando, tentando negociar, mas que você tem que ceder. Ok, gente? Então, se o cliente te estender a mão, é isso que ele está te dizendo, se for dessa forma, se for dessa forma, se for dessa forma. Ok. Vamos supor que o cliente não te estendeu a mão e você vai estender a mão a ele. Você vai estender sempre desta forma. Você vai segurar de forma mediana, apertar de forma mediana, você não vai estrangular a mão dele nem segurar com nojo. Então, eu vou explicar o porquê que as pessoas seguram com nojo. E toque no cotovelo. Normal. Por que uma pessoa chega para você e segura na sua mão como se ela estivesse com nojo? Ela realmente está com nojo de você? Não, porque ela faz isso com todo mundo. Existem 2 pesquisas científicas feitas. Primeiro lugar, esta pessoa teve em algum momento da sua vida essa mão estrangulada por alguém. Quem teve a mão estrangulada por alguém sabe o quanto dói, principalmente as mulheres. Quando estrangula a sua mão, dói pra caramba. A pessoa está conversando com você, você fala assim, meu Deus, que dor na minha mão. Você nem consegue prestar atenção no que a pessoa está te falando, porque dói muito. O cérebro dela, por uma questão de preservação, já chega assim, dizendo, não estrangule a minha mão. Por isso que ela já chega assim. Ok? Segunda explicação. Pessoas que trabalham com as mãos, o cérebro preserva. Um cirurgião plástico, seja quem for, trabalhou com as mãos, automaticamente o cérebro tem por vício preservar. Então, ele já chega assim. O cliente pode tudo, você não. Se o cliente chegar para você e te cumprimentar com a mão de nojo, você vai responder da mesma forma. Não vai segurar a mão dele e apertar, não. Ou se ele estrangular a sua mão, você não vai conseguir fazer muito grande coisa. Você vai ficar com a mão estrangulada lá e paciência. O cliente pode, você não pode. Todo mundo entendeu aqui, gente, o toque das mãos? Sempre. Tudo que você faz com as palmas das mãos para cima, tanto que quando você vai fazer uma palestra, você vai negociar com alguém, sempre você espalme as mãos para cima, sem os dedões. Por quê? Porque você é mais verdadeiro. Toda pessoa que conversa com vocês, ou palestrante, seja o que for curso, a pessoa espalma as mãos para cima, ela está sendo mais verdadeira, o cérebro dela está falando mais a verdade. Se ela colocar, como os políticos, os dedões para cima, ela é uma pessoa autoritária. Ok? Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Ok. Vamos lá. Você dá carona a alguém, um homem, uma mulher, seja quem for, né? Uma mulher pode ser para um homem pode ser para uma mulher, e essa pessoa entra no seu carro. A primeira coisa que ela faz é pegar a bolsa aí, colocar aqui e se fecha. Aí você fala assim, você pode colocar a bolsa lá atrás, para você ficar mais à vontade. Ela fala, não, está ótimo. Põe a bolsa ali, ok? Gente, essa pessoa está dizendo que ela não está disponível. Então, se você tem intenções, algum tipo de intenção amorosa com ela, não faça. Porque ela não quer, ok?
Já tem outras que chegam e jogam a bolsa para trás, e jogam o cabelo, já vou explicar, etc. Essa daí, então, você já sabe que está mais no caminho. Ok? São indícios que o corpo acaba te dando. Eu estou negociando com alguém, conversando. De repente, essa pessoa vem e faz isso. Já viram essa cena? O que ela está te dizendo? Para de me enrolar, vá direto ao assunto, você está falando demais. Então, ela faz isso se ela estiver em pé. Se ela estiver sentada, ela põe as duas mãos sobre a mesa. Pois as duas mãos sobre a mesa, ela está dizendo a mesma coisa, para de me enrolar. Porque tem gente que fala demais. E nem todo mundo está disposto a ouvir. Então, você já sabe que essa pessoa está te dizendo, para de me enrolar. Pode ir falando rapidamente. Mãos nos bolsos, geralmente são pessoas, a gente fala muitas vezes em muleta. Então, muitas pessoas acabam segurando alguma coisa nas mãos, né? O bolso também, a pessoa não só está procurando um equilíbrio, mas muitas pessoas que são tímidas acabam colocando as mãos no bolso. E aí você tem que, uma das coisas que eu vou falar aqui, a respeito de alguns indícios de mentira. Um dos indícios de mentira, que são vários, você vai ter que analisar, é esconder as mãos. Aí você tem que analisar toda a situação em si. Ok, gente? Polegares, a mesma coisa. Lembra que eu disse para vocês, todo político que faz um discurso é polegar para cima, são pessoas autoritárias. E tem gente que chega e fala assim, na minha humilde opinião, de humilde não tem nada, absolutamente nada. Tudo bem? Polegar são pessoas autoritárias. Falou com o polegar, mostrou com o polegar, seja o que for, são pessoas autoritárias. Esfregando as mãos, eu falei das mãos sobre a mesa, e etc., a pessoa está, muitas vezes, te avaliando ou analisando. Vamos lá, vamos fazer um exercício? Vamos lá. Vocês vão me fechar as mãos dessa forma. Presta bastante atenção. Os canhotos é ao contrário do que eu vou falar. Eu estou falando para os destros. Quem ficou com o polegar esquerdo por cima, quem te domina a maior parte do tempo na sua vida é seu hemisfério direito. Você é uma pessoa mais emocional, mais voltada para sentimento, artes, etc. Quem ficou com o polegar direito por cima são pessoas, aliás, o hemisfério esquerdo é que domina, são pessoas mais racionais, mais voltadas para resultado, ok? Quem ficou com os dois polegares dessa forma, os dois hemisférios dominam ao mesmo tempo. Os canhotos, ao contrário. Por que a gente precisa saber disso? Vamos supor que você está conversando com alguém e alguém foi lá e fez. Você não vai chegar para o seu cliente e falar, fecha a mão assim, né? Pelo amor de Deus. Mas tem outras formas da gente saber. Automaticamente, gente, se ele fechou e colocou um polegar ou outro por cima, você já sabe que ele é mais racional. Você vai negociar como? Números, planilhas. O senhor vai ter vai fazer um investimento e vai ganhar X, porque ele quer saber disso. Ele é prático. Resultado. Uma pessoa que tenha o polegar esquerdo por cima, ela é mais emocional. Então, você apela para o lado o quê? Emocional, família. Esse vai ser um lar, e assim vai. Tá certo? Tenta fazer o contrário. Troca os dedos, para ver o que você sente. Troca. Incomoda? Porque você está forçando uma dominância cerebral. Por isso que incomoda. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Eu disse para vocês a dominância na maior parte da vida de vocês. Vamos descobrir quem está te dominando neste exato momento, agora, aqui. É o direito ou esquerdo? Então, presta bastante atenção no que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu estou na posição da bailarina, tá? Quem estiver vendo ela girando para o lado direito, é seu hemisfério direito que está te dominando nesse exato momento. Quem estiver vendo ela girando para o lado esquerdo, é seu hemisfério esquerdo que está te dominando nesse exato momento. Quem estiver vendo ela girando para cá, às vezes ela sobe, faz isso, ou os dois hemisférios estão te dominando ao mesmo tempo nesse exato momento. Quem está vendo ela girando para os dois lados? Levanta a mão. Ok. Ótimo. Vamos fazer um exercício, um pequeno exercício, para ver se essa
dominância desse momento muda. Quem estiver vendo ela girando para o lado direito, vai começar a fazer cálculos matemáticos na sua cabeça. Sei lá, subtração, quanto eu devo no banco, quanto eu tenho que pagar, não sei. E veja, e olha para ela, para o pé dela, e veja se ela faz pelo menos, ela está no direito, ou se ela faz pelo menos isso e volta. Ok? Quem estiver vendo ela girando para o lado esquerdo, vai lembrar de um momento emocional da sua vida. Nascimento de um filho, a perda de alguém que você amava muito, e assim vai. E veja se ela gira pelo menos um pouco para cá e volta. Tentem fazer o exercício. Se não conseguirem, a gente vai tentar outras coisas. Tentem. Virou? Ótimo. Ok. Quem não conseguiu, é muito comum as pessoas não conseguirem, principalmente quem gira para o lado direito. Por quê? Porque não só a pessoa é mais emocional, mas porque eu estou aqui falando feito uma louca e tem um monte de gente, então, automaticamente, você não consegue se concentrar. Você vai tentar fazer a mesma coisa com o gatinho. Por que esse gatinho? Porque esse gatinho ele é menor. Automaticamente, você consegue alternar os hemisférios cerebrais com mais facilidade. Tentem fazer com ele. Levanta a mão quem já viu ou o gatinho ou ela girando para os dois lados. Ó, já aumentou. Ótimo, excelente. Vamos lá. Quem não consegue ver nem ela, nem ele girando para o outro lado, só consegue ver para um, vem aqui na frente. Nós vamos fazer uma fila indiana, um atrás do outro. Eu vou dar um exercício que eu vou forçar o hemisfério, os dois hemisférios de você, e ela vai girar, ok? Quem estiver vendo ela só girando para um único lado, vem aqui na frente, vai fazer uma fila indiana, e eu vou dar um exercício para que você consiga fazer ela girar para os dois lados. Eu vou forçar o hemisfério cerebral, os dois hemisférios cerebrais. Ó, presta bastante atenção. Todos vocês conseguem, olhando para cá, vê-la pela visão periférica? Por exemplo, quando eu olho para frente, eu sempre consigo ver pela visão periférica, não consigo? Ok. Vocês vão me fazer o seguinte exercício. Sem olhar para ela, vocês vão forçar e olhar fixo para um ponto. Pode ser aquele lustre, pode ser aquela caixa, pode ser qualquer ponto que seja. Então, vocês vão olhar fixamente para um ponto. Eu estou forçando o hemisfério esquerdo de vocês. Com a visão periférica, sem olhar para ela, vocês vão olhar no pé dela e veja se pelo menos ela gira uma única vez que seja para cá. Olha pela visão periférica. Girou? Quem for girando pode ir sentando. Girou? Ok. Quem não conseguiu, a gente vai tentar a mesma forma com o gatinho. Olhem na patinha dele, pela visão periférica, ok? E veja se ele, pelo menos, gira uma vez. Aqui, ó, você vai ter que fixar os olhos num ponto. E, pela visão periférica, você olha na patinha dele, ok? Quando eu faço isso, na hora que eu estou olhando, fixando um ponto, eu estou forçando o hemisfério esquerdo. Quando você olha pela visão periférica, eu estou forçando o hemisfério direito, ok? Gente, é muito normal. Quem não veja, só veja para o lado direito. Por quê? Como eu disse para vocês, não só eu estou falando feito uma louca, como tem muita gente, você não consegue, muitas vezes, alternar o hemisfério cerebral. Mas sim, tá? Ela sempre vai girar de acordo com o hemisfério cerebral que está atuante nesse exato momento. Vamos lá, gente. Deixa eu passar algumas coisas. Sempre, na imobiliária, vocês vão ver casais entrando com as mãos dadas, não vão ver? Sempre tem. Então, presta atenção. Sempre, quem estiver com a palma da mão para trás é quem manda no relacionamento. Sempre. Vamos lá. Aí vocês vão dizer assim para mim, mas é a mulher que fecha o negócio. Porque ela sempre é que escolhe o imóvel, não é isso? Ok. Se ela escolher um imóvel e o marido não quiser e ele for o dominante da relação, ele convence ela ao contrário. Que ele não quer. Ela volta atrás. Então, vocês vão ver, presta atenção, na rua hoje, casais, sempre que estão de mãos dadas, vocês vão ver alguns com a palma da mão para trás, vocês vão ver
Casais com as mãos entrelaçadas são casais que tomam as decisões juntos. E alguns fazem isso. Troca o tempo inteiro. Já viram isso? Já viram? Porque eles disputam o poder em casa. Vocês, eu tenho certeza, já namoraram com alguém, se vocês lembrarem que vocês ficavam o tempo inteiro trocando as mãos. Por quê? Porque os dois disputam o poder. Vamos lá. Todo mundo sabe que é uma pessoa visual, sinestésica e auditiva? Todo mundo sabe? É a forma com que a gente absorve o conhecimento. Quando você estudava na escola, você vai lembrar que tem alguns alunos que eles sentam lá atrás, não leva caderno, não leva absolutamente nada, ouve o professor falando, chega na prova, tira 10. Todo mundo odeia esse tipo de aluno, porque ele não carrega nunca caneta, lápis, caderno, não carrega nada, mas sempre tiver uma nota boa. Ok. Por quê? Porque ele é ouvinte. Ele aprende e absorve o conhecimento através da audição. São aqueles que vão, muitas vezes, estudando, eles vão lendo em voz alta, porque eles precisam ouvir a voz deles. Outros, você vai perceber que, quando tem imagens de PowerPoint, vídeos, etc., eles acabam lembrando da informação através de uma imagem que eles viram. Pode ser um PowerPoint, pode ser um vídeo, mas eles lembram. Eu sei porque tem aluno para mim na prova, fala assim, professora, eu não lembrava de nada. Quando eu lembrei do vídeo, eu lembrei da matéria toda. Por quê? Porque ele é visual. E tem os sinestésicos. Os sinestésicos são aqueles que, para estudar, tudo eles fazem resumo, escreve tudo. Ok? Eles precisam tocar, eles precisam sentir. Como que a gente sabe que um cliente é visual, sinestésico ou auditivo? Você vai dar ou falar alguma coisa para que ele possa imaginar. Então, por exemplo, olha, a cozinha, eu vou falar para o senhor, tem isso, aquilo, aquilo. O senhor consegue imaginar? Quando ele faz isso e fala, eu acho que eu consigo, ele olha para cima, ele é visual. Eu sei que um cliente visual, eu tenho que negociar com ele com fotos, imagens, vídeos, etc. Porque ele absorve a informação e é mais fácil dele fechar negócio comigo visualmente. Se ele olhar nesta direção, está aqui, e falar assim, eu acho que eu consigo imaginar, ele é ouvinte. Eu sei que, através das palavras-chave que eu tenho que utilizar, é onde ele vai absorver o conhecimento. Eu não posso falar demais, eu tenho que usar técnica de voz com ele. O que é técnica de voz? Presta atenção. Vamos supor, você está lá, você está vendo um jornalista dando uma notícia qualquer, um parágrafo. Ele vai pegar esse parágrafo e uma das palavras, ele vai dar um ênfase diferente, quando ele quer que o seu cérebro só grave aquela palavra. Okay? Isso é técnica de voz. Para isso, é muito mais fácil você vender ao telefone do que você vender pessoalmente. Sabia disso? Corretores que vendem pelo telefone vendem mais do que corretores que vendem pessoalmente. Porque você usa uma técnica. Que técnica? Das imagens. Agora eu vou decepcioná-los. Sabe quando você sonha e fala assim, acorda e fala, nossa, eu sonhei com um lugar que eu nunca vi na minha vida, eu sonhei com uma pessoa, várias pessoas que eu nunca vi na minha vida? Ou você olha para uma nuvem e fala assim, nossa, mas aquela nuvem, olha, parece um elefante, igualzinho um elefante. Você não fala isso? Vou decepcioná-los. Estas pessoas que você sonhou, ou estes lugares, você já viu em algum momento da sua vida. Ou num outdoor, ou num filme, ou numa revista, ou na rua. Mas você viu. Aquela nuvem que parece, sei lá, um elefante, um cachorrinho, ela não parece com absolutamente nada. O seu cérebro monta a imagem para você. Porque ele precisa entender uma imagem. Então, o que ele faz? Você olha para a nuvem, ele olha e vê, mas ele não consegue entender. Ele vai no banco de dados dele e vê uma imagem mais próxima. Ele vai e monta para você aquela imagem. Você acha que é aquilo, mas não é aquilo. Isso é provado cientificamente por inúmeros experimentos. Seu cérebro não consegue reproduzir absolutamente nada do que ele não tenha visto anteriormente. Aí você fala, mas tem tantas pessoas que criam coisas novas, são criativos? Sim, o cérebro pega inúmeras coisas que ele já viu e monta uma outra. Simples, assim.
E aí, quando eu digo da voz, por que eu disse tudo isso? Todas as vezes que a gente atende o telefone falando com alguém que você não conhece, o seu cérebro faz uma descrição física dessa pessoa. Física e muitas vezes psicológica. Você olha e fala assim, nossa, essa pessoa deve ser assim. Verdade ou mentira? Ele tem que fazer, gente. Não, você fala assim, não faz. Lógico que faz. Ele tem que fazer. Automaticamente, quando eu utilizo técnica de voz, eu crio, através da minha voz, usando vírgulas, respiração, baixo, subo, coloco emoção, eu crio um mito no cérebro do outro. A personagem que eu quiser, eu crio pela voz. Automaticamente, aquela pessoa imagina que eu seja daquela forma. Quando ela me encontra pessoalmente, não importa a forma física que eu tenha, a imagem já foi gravada, é a primeira impressão que fica. Essa imagem só é desfeita se eu conviver com essa pessoa. Eu convivo com o meu cliente todo dia? Não. Tá? É o que se utiliza hoje em várias técnicas a gente utiliza de voz. Deixa eu repetir aqui para vocês. Qual é o grande objetivo de uma igreja? Mudar comportamentos para melhor, ou não? Mudar vidas, não é isso? A pessoa está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Eu vou chegar para ela e falar assim, ai, coitadinha, para de pensar assim, para de falar isso. Ela vai fazer? Lógico que não, vai entrar no ouvido e sair no outro. Só ela sabe o sofrimento que ela está tendo. Para eu mudar o comportamento de alguém, definitivamente, eu preciso usar técnica, senão não vai adiantar absolutamente nada. Errado? Não. Tudo hoje em dia, onde vocês entrarem, hipermercado, shopping, seja onde for, estão utilizando técnicas com vocês. Precisam. Ok. Existe uma igreja que todos os pastores têm a mesma voz. Ela é um tanto rouca, ele sobe a voz em determinados momentos, ele baixa em outros, ele usa emoção, vírgula, espaço e etc. Para quê? Por que a voz tem que ser um tanto rouca? Não pode ser completamente rouca. Automaticamente, se eu ouço constantemente uma voz um tanto rouca, mais pausa, vírgula, respiração, sentimento, meu cérebro cai a frequência. Caiu a frequência, ele entra em estado leve de hipnose e eu embuto o que eu quiser na pessoa. A terceira vez que eu falar, ele assume como verdade absoluta, que é o que usam com vocês o tempo inteiro. Quem aqui, principalmente as mulheres, nunca comprou um monte de roupa, sapato, bolsa, chega em casa e fala, meu Deus, eu nunca vou usar isso na minha vida, porque usaram algum tipo de técnica com você. Está errado? Não, não está errado. Tanto que induzem as pessoas a fazerem vários tipos de comportamentos somente com a voz. Ok? Todo mundo entendeu? O sinestésico ele vai fazer assim, eu consigo imaginar, ele olha para baixo. Você vai fazer o seguinte, simplesmente você vai dar papel para ele anotar. O senhor não quer anotar os dados do imóvel? Porque ele precisa escrever. E para gravar, ele precisa escrever. Aqui das mãos, eu já disse, né? Ok? Essa cena, o que vocês acham que está acontecendo nessa cena? Primeira coisa, o rapaz está com os 2 pés voltados para ela com um pé voltado para ele e um voltado para a saída. A mão dele, quando você vê alguém fazendo isso, ele quer dizer o seguinte, eu não quero que ninguém se aproxime nesse momento, ele está se fechando. E ele está com o corpo virado para ela. Moral da história, ele está totalmente interessado nela. Ela está ouvindo, está falando a verdade, porque os dois estão com as mãos espalmadas para cima, só que ela está avaliando. Qualquer coisa que ele falar, que ela achar que é mentira ou não gostar, ela vai embora por causa dos pés. Por que eu sei que uma plateia está prestando atenção em mim? Que eu estou, vamos dizer, segurando a atenção deles. Porque todos os pés estão voltados para mim. A partir do momento que vocês cruzarem as pernas, o pé apontar para a porta, eu não estou agradando. Vocês querem ir embora. Qualquer cliente, você está negociando com ele, ele, de repente, virou os pés para a porta ou para a janela, você sabe que o seu discurso não está convencendo. Ele quer ir embora. Tá? Veja, em filas, banco, hipermercado, seja o que for. Vamos supor que o caixa está aqui, a porta está aqui. As pessoas, a maioria, ou todos na fila, estão com os pés assim. Por quê? Eu quero passar rápido no caixa porque eu quero ir embora. Pés é fatal.
todo o pé, a gente sempre precisa analisar os pés das pessoas. Aonde eles estiverem voltados, é onde a pessoa quer ir, fatalmente. Ok? Esse aqui, ela está interessada nele? Está. Ela está totalmente interessada nele, que ela está, mas só que os pés dela estão voltados para trás. Por quê? Porque ela percebeu que ele não quer nada com ela. Então, qualquer desígnio, qualquer coisa, eu quero ir embora, porque eu não estou agradando. Tá? Ele aí nem por reza brava vai dar em nada. Por que as cadeiras dos chefes são um pouco mais altas em uma mesa? Por que os auditórios têm esse palco? Por quê? Todas as vezes que eu me encontro com alguém que esteja numa altura superior à minha, meu inconsciente diz, essa pessoa tem algum tipo de superioridade. Ou ela é um chefe, ou ela... Tá? Ok? Isso é totalmente normal. Pessoas que são seguras, não só o contato visual dela é forte, não é para ficar encarando a pessoa, pelo amor de Deus. Nos Estados Unidos, esse é assédio, né? Então, você não pode ficar encarando a pessoa. Mas dê e fale com firmeza. Gente, as pessoas percebem tudo na gente. Se você não conhecer direito aquilo que você está negociando, se você simplesmente mentir para o cliente, ele vai entender, ele vai ter alguma pista. Muitas vezes, ele não entende o porquê que ele sentiu aquilo, mas ele vai sentir. Isso é um outro assunto, que isso é física quântica, que aí, através da física quântica, você consegue captar várias coisas, a não ser da linguagem corporal, e você consegue negociar muito mais e melhor. Mulheres, homens, que sejam, você está conversando, negociando com alguém, e essa pessoa começa a fazer isso. Já viram essa cena? Virando o anel. Ou começa a mexer nas bijuterias, começa a acariciar o corpo, etc. São pessoas carentes. Elas sentem muita carência. Tirar e colocar o anel. Naquele momento, elas podem estar carentes por algum... Não, homens, não se aproveitem, hein? Quando chegar uma mulher e começar a virar o anel, você fala, está carente, está para mim? Não, hein? Quando um homem está interessado em uma mulher e quando uma mulher está interessada em um homem. Além, né, de dar carona e fechar lá, colocar a bolsa, etc., o homem, geralmente, ele estufa o peito. Não é assim, gente, mas ele estufa mais o peito. Se ele tiver com gravata, ele vai mexer na gravata, arrumar a gravata. Se ele tiver com um colarinho, gola, que seja, ele vai arrumar a gola. Ele vai ter, as pessoas que estão em uma interessada na outra, esse distanciamento é menos de 50 centímetros. E a pessoa não deixa um diálogo ficar com uma pausa de mais de 3 segundos. Ela fala qualquer coisa, mas ela fala. Ela toca na outra para falar, mas ela tem essa necessidade de tocar. E, principalmente, os homens, presta bastante atenção no Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, colocam os 2 dedões no bolso. O que quer dizer isso? Olha como eu sou viril. Então, ele vai e coloca as 2 mãos no bolso, os 2 dedões, tá? No bolso. E você começa a perceber indícios, ok? Tá, a mulher. Aí você fala assim, a primeira coisa que ela faz é jogar o cabelo, não é? Ela joga o cabelo porque ela precisa te mostrar a orelha, então ela joga. Então, a orelha, você fica de olho, ela mostrou a orelha. Aí, daqui a pouco, ela começa a brincar com um relógio, uma bijuteria aqui, porque ela precisa te mostrar o pulso. Se ela estiver em pé, ela afasta um pouco os pés. Se ela estiver sentada, ela cruza a perna para cá, ela cruza a perna para lá, os 50 centímetros de distanciamento e o toque. Ok? Sem falar na pupila dos olhos das pessoas. Quando a gente olha alguma coisa que nós gostamos, a pupila automaticamente dilata um pouco, porque é um movimento totalmente involuntário do corpo. Tudo bem? Tudo bem? Até aqui? Eu não conheço uma pessoa, não sei quem ela é. Eu não posso me aproximar desta pessoa menos do que 50 centímetros, porque eu estou invadindo a zona íntima dela. Quer ver uma coisa? Você senta num ônibus, no metrô, e você tem lá e tem outros lugares. Vem uma pessoa e senta exatamente do seu lado. Você fala assim, puxa, mas
tanto banco para sentar, tinha que sentar do meu lado, a não ser que seja uma gatinha ou um gatão. Aí você fala, opa, tá para mim, né? Mas nem sempre é assim. Porque ela está invadindo a sua zona íntima. Eu não conheço a pessoa, eu não posso me aproximar dela mais de 50 centímetros. Seu cliente pode. Seu cliente pode chegar, te beijar, te abraçar, te chutar a canela. Você não. Tá? Uma coisa que é pior que isso. Você já viram aquelas pessoas que você está assim? Você vai se afastando, a pessoa vem vindo. Ai, que nervoso. E ela vai tocando e você se afasta. E ela vem. Não é? É bem por aí. Tá certo? Ok, gente? Já falei. Vamos lá. Eu quero jogar uma pista para uma pessoa, fazer o inconsciente dela trabalhar e dizer para ela assim, eu estou interessado ou interessada em você. Vamos ver a resposta que o seu inconsciente vai me dar. Sem falar nada, absolutamente nada, a não ser uma conversa que seja normal, você vai usar a técnica chamada triangulação. O que é triangulação? Você vai olhar num olho de uma pessoa, no outro olho e na boca. Você vai fazer um triângulo. Todo mundo entendeu? Eu olho no olho, no outro olho, na boca, no olho, eu faço um triângulo. Você vai perceber que essa pessoa fica um pouquinho incomodada. Porque o inconsciente captou. Mas você não falou nada, ela não vai te falar absolutamente nada. Ok. À noite é quando o inconsciente da gente trabalha. Tanto que muitos de vocês perderam vendas porque deixou o seu cliente dormir. O cliente chegou para você e falou, não, porque eu vou fechar negócio, porque já vou fazer o contrato. Ela falou, você falou, pronto, a venda está feita, que maravilha. Amanhã eu volto aqui para assinar o contrato. Ele não volta nunca mais, porque você deixou o inconsciente dele trabalhar à noite. Então, essa pessoa da triangulação, o inconsciente vai trabalhar. A resposta vai ser sim ou não. No outro dia, quando você encontrá-la, você vai perceber alguns indícios. Se ela te evitar, porque realmente a resposta é não. Sinto muito, a fila anda, né? Ok? Tudo bem aqui? As pessoas estão te contando uma história, contando um fato, seja o que for. Quando a pessoa fala assim, eu vou te falar, olha, foi isso que aconteceu. Está vendo isso aqui? Porque a pessoa quer não só falar, mas também quer ouvir a sua opinião. Agora, se ela fala assim, olha, ele fez isso, começou daqui, ela quer falar, mas ela não quer ouvir a sua opinião. Esses dedos aqui, nada a ver. Ou é esse, ou é esse. Então, você já sabe que você deve ou não dar a sua opinião. Quando você vê a ronda de, seja um casal, ou dois policiais, ou duas policiais, geralmente eles estão com as mãos para trás e o peito assim, não é isso? Isso demonstra o quê? Superioridade, autoridade. Tá certo? Legal essa. Eu estou negociando, conversando com o meu cliente, sei lá com quem for, e, de repente, ele começa a fazer isso. Já viram essa cena? É o catador de fios. Ele não está concordando com nada que você está falando, mas ele não vai te dizer. E família é pior ainda, que ela começa a catar os seus fios, os seus fiapos. Tá certo? Hã? O tornozelo preso, você está preso, você não está aberto, etc. A pessoa normalmente faz, a não ser que você queira ir no banheiro também, tem isso também, né? Então, a pessoa normalmente fica assim, ok? Para dessa forma. Vamos lá. Presta atenção e lembra da sua mesa, onde você trabalha. Tem alguns objetos sobre ela? Fotos, etc. Então, você tem que prestar bastante atenção. É o que o seu inconsciente vai falar, ou se você chegar à frente de uma pessoa, é o que o inconsciente dela vai falar. A pessoa sentou-se à sua frente, você começa a mover os objetos para frente. Você vai conversando e vai movendo automaticamente. Moveu para frente, ela não é bem-vinda. Eu estou fechando. Se eu mover para trás, ela é bem-vinda. Fazem isso com você e você inconscientemente faz com as pessoas também. Você nunca percebeu, mas você faz. Você vai conversando com a pessoa e pega o objeto e vai movendo. Já viu isso? Vai conversando. A primeira coisa, você pega os objetos e começa a mover. Se for para frente, não está sendo bem-vindo. Se for para trás, tudo bem. Você está demarcando o seu território. Vamos às mentiras. Indícios de mentiras. Toda pessoa tem um padrão de busca cerebral
da informação. Então, vamos supor, qualquer coisa que eu pergunte a uma pessoa, ela necessariamente precisa buscar a resposta em um dos hemisférios cerebrais. Precisa. Então, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer uma pergunta à pessoa a qual eu sei a resposta, mas eu vou fingir que eu não sei, para pegar o padrão de verdade dela. Ok. Fulana, no dia que nós fomos no casamento, veio uma moça de uma cidade, eu não lembro qual é a cidade. Você lembra? A pessoa, muito rapidamente, vai fazer isso, ou e de dizer qual é a cidade. Ou hemisfério esquerdo, ou hemisfério direito. Você já pegou o padrão de verdade dela. Todas as próximas perguntas que você fizer e ela buscar no hemisfério contrário, ou ela está colocando fatos que não existem, ou ela está omitindo alguns fatos, ou ela está mentindo. Uma outra coisa também que o cérebro faz, quando é criança é muito fácil, depois a pessoa vai ficando adulta, vai ficando um pouco mais esperta. Você pergunta alguma coisa, a pessoa faz isso. Ou isso, ou isto. O cérebro não quer falar a mentira, não quer ver a mentira, não quer ouvir você falar a mentira, e eu estou tentando ter tempo para pensar o que eu faço, o que eu falo agora. E tem pessoas que você pergunta claramente, a pessoa ouviu, você sabe que ela ouviu, ela fala, para ganhar um pouco de tempo. Ok? E aí tem uma coisa pior ainda. Quando você, na realidade, alguém está te indagando, e você está sob pressão, ou, às vezes, está mentindo, é uma coisa grave, o seu cérebro te dá uma descarga elétrica. Aí, o que a pessoa faz? Engole seco. Engoliu seco é porque o cérebro deu uma descarga nela. Não quero que você minta. Aí, ele vai e descarrega. Ok? Aqui tem 2 vídeos. O Wanderson Castilho é um profissional, ele tem ISO, não só nessa área, mas na área de segurança também. Então, quando a polícia técnica vê lá, pega o mentiroso compulsivo, onde ele mente e parece que ele acredita, então eles gravam o depoimento e mandam para ele, ele diz, é verdade, é mentira, etc. E treina não só a polícia técnica, como o FBI e outros mais. Okay? E o mentiroso compulsivo, você só tem uma técnica para pegá-lo. Ele vai falando a mentira e ele vai acreditando, o olho dele brilha. Aí você vai entrar no jogo dele. Você simplesmente vai dizer, jura, mas ele fez isso? Nossa, meu Deus, mas foi... Você com coisa que você está realmente acreditando no que ele está falando. Em alguns espaços, ele termina de falar uma coisa e ele vai fazer esse gesto. Leve, muito leve. Ele está dizendo, ou o cérebro dele está dizendo, estou conseguindo convencer. Vamos lá, gente, deixa eu pegar aqui. Bom, a gente consegue saber, por exemplo, quando eu vou para uma viagem, a gente está no hotel, e normalmente as pessoas ficam lá em quartos duplos, triplos, etc. E a gente vai para cá, conversa com um, conversa com outro. Quando você ver uma pessoa dormindo, o corpo dela fala até quando ela está dormindo. Pela posição que ela está naquele momento, é o que ela está vivenciando. Então, por exemplo, eu vejo algumas pessoas e eu sei que ela está tendo algum tipo de problema, se ela é realmente daquela forma ou não, justamente pelo tipo de posição que ela está ocupando. Dá uma olhadinha, analisa e vejam se realmente é isso mesmo. Lembra da forma ou as posições que você dorme e veja se bate. Ok, gente? Aí, se caso você dorme em 2 ou 3 posições durante a noite, você vai mesclar. Ok? Bateu?
Bateu? Porque até mesmo à noite o nosso corpo está falando. Ele vai dizer para você tudo aquilo que você... E se você for analisar uma pessoa, você vai perceber que em determinados momentos da vida ela dorme numa posição. Em outros momentos ela dorme em outra posição. Você já sabe que alguma coisa na vida dela mudou, ok? Deixa eu dar mais algumas dicas para vocês. Antes de entrar, né, diretamente na fisiognomia. Vamos lá. Indícios sempre vai ter no nosso corpo. O nosso corpo ele fala absolutamente tudo o que nós estamos tendo, seja doença, seja o que for. Nós é que não sabemos fazer a leitura. Então, presta bastante atenção no que eu vou falar. Tudo que nós somos é gravado no rosto, nas mãos e nos pés. Faz um teste, se eu estiver mentindo, para vocês terem certeza do que eu estou falando. Você pega 2 folhas de papel sulfite branca, passa batom vermelho nas mãos, até hoje não encontraram nada melhor do que batom vermelho, e você vai apertar as 2 mãos bem forte nesse papel, ok? Quando você tirar as suas mãos, você vai perceber que ficaram gravadas todas as suas linhas, sinais, etc. Fica muito nítido. Guarda. Dali 6 meses, você faz o mesmo teste. Pega a folha de papel sulfite de 6 meses atrás e a de hoje. Suas linhas primárias não mudam, são essas 3. As secundárias, terciárias e sinais mudaram, porque você mudou psicologicamente. Tudo o que tem nas suas mãos é o que você é psicologicamente. Quando a pessoa não tem as mãos, você olha nos pés, porque é gravado nos pés. Não dá para eu falar absolutamente tudo que tem, mas você olhou, você sabe exatamente quais são os indícios, principalmente de doenças. Então, vamos supor, onde que eu aprendi isso e quem é que efetivamente trabalha com esse tipo de ciência, que não é, pelo amor de Deus, quiromancia. Quiromancia é de cigano. Cigano não tem ciência. Ele fala porque fala. Passou um para o outro. A quirologia é a ciência. Quem trabalha com isso é o IML e a Polícia Técnica. Ok? Tudo que eu estou falando, não só para vocês aqui, é testado por várias universidades, etc., mas principalmente a Polícia Técnica, meu irmão é da Polícia Técnica. Quirologia é a ciência, quiromancia não é de cigano. Isso, ok, vamos lá. Vocês sabem aquelas meia-lua que sai aqui nas unhas de vocês, aquele branquinho? Né? Se você olhar um cigano e falar assim, você está realizando alguma coisa conforme o seu dedo. Você não está realizando nada, você está com uma deficiência no seu corpo, ou de uma vitamina, ou de um ferro, ou de um metal qualquer. O que eu faço? Presta bastante atenção. Eu olho nas minhas unhas e vejo, puxa, eu estou com alguma deficiência. Eu suplemento. Quando eu suplemento, some. Simples assim. Ok? Tá. Sabe aquelas unhas que você passa a mão e ela tem aquelas listras salientes? Você passa assim, você sente que ela tem. Você tem algum tipo de doença crônica. Ou pressão alta, diabetes, sei lá, artrose, artrite, e assim vai. Sinusite, outras ites da vida. Vai sair na sua unha. Se esses riscos forem preto, você tem câncer. Simples assim. Ok? A mesma coisa a gente olha nas mãos de uma pessoa, nos dedos, no formato, que aí eu teria que dar mais uma aula inteira, aqui, um curso inteiro, para falar para vocês. Você olha nos dedos de uma pessoa, nas mãos de uma pessoa, você vai perceber, por exemplo, esse dedo, né, aquelas pessoas que têm aquela barrigona, sabe, no dedo, barrigona mesmo, é uma mente criminosa. Lógico, você não vai chegar para o seu cliente e pedir para ele fazer isso. Vai ficar chato pra caramba. E você vai olhar na testa dele. A gente fez vários testes, é bem legal. Vai olhar na testa dele. Quando você tem marcas de expressão na testa, geralmente elas são horizontais. Normal. Ninguém, em sã consciência, consegue fazer um risco vertical aqui, ou 2. Não é isso aqui, não. É ou aqui. Bem fundo e bem forte. Também é uma mente criminosa. Tá. Significa que essa pessoa matou alguém? Não, nem sempre. Nós fizemos um teste para algumas pessoas. Uma pessoa que não tinha essa marca, desde que o governo Lula assumiu, ficava assim.
que eu quero matar o Lula, que eu quero matar a Dilma. Ele ficava o tempo inteiro falando que ia matar. Conscientemente ou psicologicamente, você concorda comigo que ele assumiu psicologicamente que ele queria matar. Veio o risco lá. Nem sempre ele quer dizer que ele... Se ele falar, e eu já fiz vários testes com outras pessoas que também falam e pensam, todo mundo eles querem matar. Sabe aquela coisa? Eu quero matar fulano, quero matar esse, mas não mata, ele não vai lá e efetivamente mata. Mas, psicologicamente, ele estaria matando. Aí apareceu o símbolo. Fizemos outros testes bem legais. Não vou dizer o quê, tá? Mas quando uma pessoa atrai uma outra pessoa, psicologicamente ela está traindo, ela se sente culpada por estar traindo, vai surgir um sinal nas mãos, na mão, vai surgir fatalmente. Se psicologicamente ela trai, mas é que nem trocar de roupa, para ela não é traição, não vai sair nada, porque psicologicamente ela não trai. Então, nós fizemos os testes. Bem legal. Um deles, uma das pessoas, uma moça casada, jovem, se apaixonou perdidamente por um rapaz. Ela não traiu. Mas ela só pensava no rapaz o tempo inteiro. O que aconteceu? O sinal estava lá. Porque psicologicamente ela traía. Entenderam o que eu quero dizer? Então, tudo que nós somos psicologicamente vai sair no seu rosto, nas mãos, nos pés. A fisiognomia, que veio da China como nome de fisiognomonia, era utilizado nas guerras para se determinar quem seriam os generais de cada guerra pelos traços que ele tinha no rosto. Porque você sabe se ele é um estadista, sabe se ele é uma pessoa forte, sabe se ele pode ganhar uma guerra ou não. E cada tipo de traço no nosso rosto vai dizer psicologicamente quem nós somos. Ok. Por que vocês acham que as mulheres mudam tanto o cabelo, unha, sobrancelha, assim vai? Porque ou fazem cirurgia plástica. Quando você muda internamente alguma coisa em você, você tem a necessidade de mostrar aquilo externamente. Por isso que muitas pessoas hoje fazem plástica, muda a sobrancelha, muda cabelo, muda isso, muda aquilo, muda tudo, por causa disso. Só para vocês terem uma ideia. Lógico, eu não posso olhar para uma pessoa e dizer, ela é assim. Não, eu tenho que olhar um todo, gente. Eu não posso simplesmente taxar uma pessoa pelo único item. É um todo, eu vou ter que olhar mais detalhes. Cada tipo de sobrancelha, cada tipo de olho, cada tipo de testa, cada tipo de orelha, cada tipo de boca, queijo, cada coisa. Eu vou olhar um todo. Não tem como eu dizer absolutamente tudo aqui, porque seria praticamente impossível. Tá? Só para vocês analisarem um pouco, e aí vocês vão refletir. No tempo das nossas avós, mãe, minha mãe, etc., as mulheres faziam muito permanente no cabelo. Não é isso? Hoje, as mulheres fazem o quê? Chapinha e progressiva. Liso, não é isso? Você fala, é modismo. Nem sempre. Presta bastante atenção. No tempo das nossas avós, as mulheres eram mais fechadas, eram mais podadas na sociedade, no marido, filhos, etc. Não era isso. Quando você encaracola o cabelo propositalmente, você tem necessidade de se soltar mais, andar por caminhos mais tortuosos, por isso que você enrola. As mulheres, hoje, elas têm mais liberdade de expressão, elas estão mais livres, elas trabalham, etc. Mas elas têm mais necessidade de andar por caminhos mais retos, porque a sociedade praticamente está quase perdida, não está? Então, quando você sente necessidade de andar por caminhos mais retos, você vai lá e faz chapinha. Ou progressiva. Aí vocês vão analisar se realmente é isso tal. Aí, cada coisa que você mudou na sua vida, desde de criança para cá, você vai começar a perceber que aquelas mudanças estão lá, não é por acaso. Ok? Tudo bem, gente? Vamos lá. A gente faz uma análise do rosto de uma pessoa, dividindo-o em 3 partes. Daqui da ponta da testa até a ponta da sobrancelha, quando é maior, a pessoa é uma pessoa mais pensativa, mais intelectual, voltada mais pro pensamento. Quando da ponta da sobrancelha, a ponta do nariz é maior, ou ela tem aquelas bochechinhas, é mais
proeminente, vamos dizer assim, ela é uma pessoa mais emocional. Ela toma as decisões dela mais voltadas para a emoção. E quando da ponta do nariz até a ponta do queixo é maior, ela é uma pessoa mais de instinto, mais de ação. Tanto que você vai ver nos desenhos dos super-heróis, todos têm o queixo quadrado. Porque são homens de ação. Não tem o porquê eu desenhar um super-herói com um queixinho redondinho, pequenininho. Nada a ver. Vocês estão vendo aqui alguns modelos, né? Essas testas, podem ver que elas são pessoas que mais são voltadas para a intelectualidade, para o pensamento. Existem os 3, existem os 2, óbvio. Tem pessoas que você vai olhar e o rosto delas, as 3 partes, são mais ou menos proporcionais. Tudo bem, gente? Pessoas mais do lado mental. Aqui. Pessoas do centro mais aqui, emocional, você pode ver, não tem umas bochechinhas, embora, olha, essa pessoa, olha aqui. É uma pessoa que pensa muito, vocês concordam? Sim, mas ela também é uma pessoa bastante emotiva. Aqui, a sobrancelha, o tipo de sobrancelha dela é uma pessoa emotiva também, ela é mais instinto, por causa da sobrancelha dela, ok? Ela é mais família, como é que eu sei disso? Por causa da boca. E ela também é uma pessoa intuitiva. Então, eu tenho que analisar. Vocês estão entendendo o que eu digo todo? Eu não posso olhar simplesmente na testa de uma pessoa e dizer, ela é isso. Eu tenho que olhar o todo. Ok? Vamos lá. Essas pessoas, estão vendo os queixos? Ó, tem mais para o quadrado, né? Ó, pode ver essa parte. Essa parte fala mais do que os demais. Elas são mais de ação, instinto. Esses tipos de testa, sabe essa testa arredondada, curvada, vamos dizer assim, são pessoas mais criativas, ok? Não só ela é criativa, mas como ela é uma pessoa que pensa muito, ela é uma pessoa muito bondosa, ela é uma pessoa calma, ela é um pouco ciumenta, por causa dos olhos, entendeu? Ela, vamos dizer, equilibra família e trabalho, ok? Não é uma pessoa que gosta muito de aparecer. Esses aqui, os lóbulos da orelha são lóbulos grandes, também são pessoas mais práticas. Então, por isso, quando eu digo para vocês que a gente tem que analisar a orelha, o tipo de olho, sobrancelha, nariz e assim por diante. Não é só um traço que você vai analisar aqui. Sobrancelhas curvadas, também pessoas mais... Lembra que eu falei dela? Ó? Ela é uma pessoa mais emocional. Ciumenta um pouco também das coisas dela ou das pessoas, tá? Aqui, ó, deixa eu só falar para vocês. Essa é mais família, essa é mais trabalho. Nariz côncavo, ou aquele nariz que a gente fala, nariz de batatinha, sabe? São pessoas mais intuitivas. Queixo quadrado, mais uma vez, são pessoas mais racionais. Aqui, eu vou mostrar para vocês alguns famosos, cujos rostos são mais ou menos parecidos, para vocês poderem analisar. Ok, gente? Deu mais ou menos para vocês entenderem, só que, lógico, a gente tem que fazer uma análise muito mais profunda. Vamos lá. Quando a gente é adolescente, a maioria dos adolescentes usam franja. Por que usam franja? Porque o adolescente em si, ele quer ser notado pela beleza, né, pela sexualidade, né, pelo corpo, e nem tanto pela intelectualidade. Conforme ele vai amadurecendo, que foi o caso do Justin, ele tira a franja. Por quê? Porque ele já não quer ser mais visto somente pela sua sexualidade, beleza, etc., ou sensualidade. Ele quer também ser visto pela sua inteligência. Então, você tira, normalmente, a franja. Ok. Ele já falou da Angelina Jolie, ele só não falou de um traço que eu vou dizer a vocês. Vocês estão vendo esse corte no lábio inferior dela? Geralmente, pessoas que têm esse corte no lábio inferior são pessoas que falam a verdade, mas elas falam a verdade de uma forma que muitas vezes o outro se ofende. Para ela, não. Ela está sendo normal. Ela não está ofendendo. Mas a forma com que ela fala, muitas vezes, para o outro, soa como sendo uma agressividade. Ok? Vamos lá. A boca pequena, não só pessoas introvertidas, mas também mais cautelosas, elas são mais introspectivas, elas não falam tanto. Às vezes você vê uma pessoa
No trabalho, que ela fala muito, e a boca é pequena. Por quê? Porque no trabalho ela tem um tipo de atitude, mas em casa, geralmente, ela é mais quieta, ela é mais calada. Esse nariz do Luciano Huck, ele é uma pessoa extremamente exigente, meticulosa. Quem o conhece sabe que ele é desta forma mesmo, tá? Nariz arrebitado. Se você conhece alguém de nariz arrebitado, presta bastante atenção nesta pessoa. De vez em quando, não é sempre, essa pessoa tem algumas atitudes infantis. Então, por exemplo, esse doce é meu, você pegou. De vez em quando, parece que ela dá uma surtada e ela tem algumas atitudes infantis. Ok? O nariz mais comprido são pessoas também mais idealistas, são compreensivas também. O nariz curto já são mais tímidos, mas são mais impulsivos. Esse nariz grosso dele, aqui que eu digo, tá? São pessoas mais materialistas, mas são pessoas também muito corajosas. Olhos redondos, grandes. Normalmente, quanto mais redondo for o rosto de uma pessoa, os olhos de uma pessoa, mais bondosa e mais flexível ela é. Também mais espontânea. Tudo que dá para o arredondado é mais flexibilidade e bondade. Vamos analisar o rosto do Rodrigo Santoro. Não só ele é uma pessoa que se irrita com facilidade, bastante pensativo. Um homem, quando usa barba, é porque ele não gosta de falar da sua vida pessoal. Ele está mais fechado para falar sobre a sua vida pessoal. Ele é uma pessoa não só zelosa, mas também bastante introvertida. Você quer matar esse rapaz? Você quer deixar ele louco da vida? Ele vai perder as estribeiras? Fala da vida pessoal dele. Ele odeia. Vocês veem por aí todo mundo falando da vida dele? Não, porque ele é discreto ao extremo. Ok? Do Barack, eu acho que ele já falou tudo menos dessa pinta dele aqui. Ó. Estão vendo uma pequena verruga do lado esquerdo. Geralmente, quando você tem problemas com um homem, seja pai, seja irmão, seja o que for, a pessoa tem uma verruga do lado esquerdo. Quando a pessoa tem do lado direito, é problema com mulher, mãe, irmã, cunhada, seja o que for. Ok? Você tem que analisar os outros detalhes, não é só isso. Vamos lá. A orelha grande são pessoas que não gostam de serem mandadas, elas são mais empreendedoras, gostam de ter o seu próprio negócio. A orelha pequena já são mais sensíveis, mas também são mais influenciáveis. Esse queixo dele, né, do John Travolta, que é bem forte, ele é uma pessoa extremamente apaixonada pelo que ele faz, mas também é extremamente objetivo. Aí vem o queixo quadrado de novo, pessoas francas, mais para ação, mais autoritárias. Já o redondo são mais amáveis, são mais flexíveis, tudo que é redondo é mais flexível. Quadrado, além do que ele falou, aquelas pessoas gostam do que fazem, fazem bem, mas eles também são ambiciosos. Eu faço um bom trabalho, mas eu quero receber por ele. Mesma coisa que eu falei do rosto redondo, são pessoas não só, no caso dela, místicas, elas ouvem mais, elas são mais intuitivas, mas também são mais flexíveis. Já o rosto triangular, aquela pessoa fala, mas diz muito pouco. Ela fala muito, é muito prolixa, mas ela, na realidade, quando você vai tirar as palavras mesmo, o importante foram poucas coisas. Vamos analisar esta moça. Essa sobrancelha, esse olho puxado, ela é extremamente ciumenta. O corte no lábio, o tipo do nariz, o estilo do rosto, ela é barraqueira. O homem que casar com ela está perdido, porque ela é extremamente impetuosa. Sobrancelhas, quando são afastadas, quanto mais afastadas, mais emotiva e mais calma essa pessoa é. As sobrancelhas que tem são essas falhas, tá? Nas sobrancelhas. São pessoas tímidas, mas também muito sensíveis. De novo, a testa alta, mais pensativo, mais intelectual. E, quando a testa é baixa, a pessoa, na realidade, ela gosta de focar nas coisas. Então, é assim. Ela começa uma tarefa e ela quer terminar aquela tarefa para começar outra. Nem sempre é possível. Hoje em dia é muito difícil. Mas é assim que ela funciona melhor. Também são sensíveis. Ok, gente, vamos lá. Tudo, absolutamente, acho que eu terminei em cima da hora, tudo no nosso corpo vai falar.
O que a gente percebe muito, gente, no cérebro de uma pessoa, é que há mudanças conforme aquilo que você passa na vida. Tá? Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, de repente, o cérebro dessa pessoa ele solta uma substância para que a proteja. Então, muitas vezes, você não se lembra do que aconteceu. O seu inconsciente, ele guarda tudo, mas o cérebro acaba te protegendo. É o caso, eu vou falar rapidinho, dos psicopatas. Se você fizer um estudo da personalidade de todos, que já foi feito praticamente mais de 200 anos, com todos os psicopatas, aqueles assassinos bem cruéis, você vai perceber que tem características comuns a eles. Por exemplo, o maníaco do parque. Qual o estereótipo de mulher que ele matava? Nunca matou loira na vida, nem nunca ia matar. Ele matava moças de 20 e poucos anos, morenas, de cabelos compridos e pretos. Por quê? Porque ele matava sempre o mesmo estereótipo de mulher. Porque é a figura da moça que o violentou sexualmente na infância. Todo psicopata, até hoje, por vários estudos, tentaram encontrar outros fatos. Todos foram violentados sexualmente na infância, sem exceção. Essa violência pode ser uma violência física ou psicológica. A física, todo mundo sabe. A psicológica, por exemplo, 2 mães nos Estados Unidos tinham meninos, isso acontece até os 8 anos de idade, geralmente, e, quando eles aprontavam alguma coisa, elas vestiam eles de menina e mandavam para a escola. Você já imaginou uma criança menor de 8 anos de idade, vestido de menina numa escola americana que é tradicional? Isso é uma violência sexual terrível. O que aconteceu? Um deles, quando cresceu, virou um serial killer, matava todo mundo. E o outro só matava o estereótipo da mãe dele, mulheres que parecessem com a mãe. Porque ele ainda acreditava que não podia matar a mãe por questões religiosas. Um dia, aos 32 anos de idade, ele surtou, porque eles surtam, foi lá e matou a mãe. Claro que foi condenado à cadeira elétrica. Ok, mas é isso que acontece com a gente. Qual a diferença do psicopata masculino para o psicopata feminino? O masculino só mata fora de casa, a mulher só mata dentro de casa. O caso da Suzane. Elas matam filho, elas dizem que ou a criança caiu, ou que aconteceu um acidente, ou que dormiu. Elas inventam qualquer coisa. Mas a mulher, a psicopata, só mata dentro de casa. Isso é histórico. O homem só mata fora. E tem 2 tipos de psicopata. Os que são aqueles que estão programados, aqueles que sabem, né, que estão fazendo, e aqueles que são organizados e organizados. Os organizados, eles têm trabalho, eles têm família, eles são exemplos. Os desorganizados, não, eles vão mudando de lugar, não tem família, aquela bagunça. Os organizados é muito difícil de você pegar. Você pega depois muitas vítimas, porque eles planejam muito tempo um crime. Até 2 anos antes, eles planejam aquele crime, e etc. Ok? A gente nasce psicopata? Não. Eles são, os organizados, sabe o que eles são? Perfeitos. Eles fingem. Eles chegam para você, tanto que você pode ver. O promotor se apaixonou por ela, as pessoas se apaixonam por ela, porque ela é apaixonante. Todo psicopata organizado, ele é uma coisa fantástica, porque ele é um ator. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele finge na sua frente que você não consegue perceber. Pais, muito menos, você concorda? Pais são cegos para os filhos. Ela nunca, dentro de casa, ela fazia o que eles mandavam, etc. Ela nunca teve nenhum tipo de comportamento dentro de casa que dissesse que ela era uma psicopata. Ela tinha, muitas vezes, drogas e etc. Mas ela nunca teve nada que dissesse. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida. Num diálogo com um cliente, ele torcer o pescoço e logo em seguida fazer... O que significaria? De 2 uma. Pode ser que ele esteja realmente com o pescoço rígido. Você tem que ver se realmente ele está com o pescoço. Isso. É frequente? Com todo mundo ou só com você? Com algumas pessoas. Ok, ele não está concordando muito com o que você está falando. Ou ele está refletindo o que você está falando e ele está dizendo assim, eu vou analisar se isso é verdade ou não. Ele deve ser uma pessoa bem exigente. Porque, normalmente, quando você faz isso, o que você está fazendo? Ó, presta atenção, né? Eu vou analisar. Ele está dizendo, ele faz isso e isso.
É não. É a mesma coisa que você faz. Às vezes você pergunta uma coisa para uma pessoa e a pessoa fala assim, eu acho que é. Já viu isso? É não. Bom dia. Só para entender, quando você fala da diferença do canhoto, é tudo Sim. Ao contrário, efetivamente? Tudo ao contrário. Efetivamente, o cérebro dele funciona ao contrário. No caso do ambidestro? O ambidestro, no caso, as duas coisas mesclam. Então, tudo que você falar funciona as duas coisas. Então, por exemplo, você fala do canhoto e fala do destro. Do dele, as duas coisas servem para ele. Tá. Então, é como se não tivesse uma predominância de lado cerebral. Ele consegue alternar os cérebros de acordo com aquilo que ele precisa e normalmente ele usa os dois ao mesmo tempo. Então, ele vê uma situação, ele analisa tanto o ponto emotivo como o ponto resultado. Ele faz as duas análises ao mesmo tempo. Entendi. Se a gente não nasce psicopata, sim, a influência do meio e da criação ou dos pais, enfim, é o que torna o psicopata? Exatamente. Ou a que torna, sim, é o que torna. Aliás, muitas coisas. Deixa eu te falar, isso eu falo como psicóloga, que eu faço regressão de memória e faço ressignificação de inconsciente. A maioria dos traumas das pessoas, todos os problemas, você vai encontrar desde a gravidez até os 8 anos de idade, onde forma a personalidade, ou seja, o caráter de uma pessoa. É muito difícil um trauma vir depois. Quando um trauma vem depois, por exemplo, eu tenho pavor de barata, porque uma barata foi lá me pegar essas coisas todas, você consegue, normalmente, curá-lo. Até os 8 anos de idade, se for uma infância muito tenra, você não sabe o que aconteceu com você. Então, você tem que fazer uma regressão de memória, você vem trazendo da barriga da mãe até o trauma e você ressignifica esse trauma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dizem que a gente pode fazer essa análise que você está fazendo corporal pela escrita. Tem como analisar a escrita? Eu dou grafologia também. Inclusive, é um dos temas, ou vai ser física quântica, ou vai ser... Isso. A grafologia, por isso que a gente muda a letra. Ela mostra absolutamente tudo que você tem, que você é, o que você está pensando, o que você está sentindo, ela dá absolutamente tudo. E aí tem a grafoterapia. O que é a grafoterapia? Quando eu detecto que a pessoa tem alguns problemas através da escrita, você dá exercícios de grafólogo, de grafologia para ela, para que o cérebro inverta o trauma, ou seja, o que for. Então, ela tem que exercer, a letra dela muda, automaticamente você muda a sua postura cerebral. É grafoterapia. Grafoterapia. Doutora, sim. E a pessoa que dá a mão, mas nem deu a mão direito e já está tirando? Também, o mesmo caso da mão. Com nojo, mesma coisa, tá? Eu nem quero que você me toque para você. Você vai perceber que ela faz isso com todo mundo, não é só com você. Porque quando é só com... Aí você tem que prestar atenção. Quando é só com uma pessoa, você concorda que tem alguma coisa com aquela pessoa, mas normalmente, geralmente, elas fazem com todo mundo. Então, se é com todo mundo, é porque justamente ela tem um trauma que nem quer, ou muitas vezes ela tem algum tipo de síndrome de sujeira. Então, ela, às vezes, tem medo de tocar porque vai... Isso, porque vai sujar. Então, depende... Você tem que analisar o que é. Mas, geralmente, pelos estudos, são as duas características, dois motivos. Aqui está meu contato. Quem quiser, meu cartão está aqui. Gente, mais uma vez, obrigada. E, para quem já assistiu, várias vezes, obrigada mais uma vez por estarem aqui, me aguentando. E assim a gente encerra e a gente já podem fazer as perguntas. Muito obrigada.